Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias. O antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano participa desde quinta-feira na campanha contra sinistros rodoviários. A participação do ex-presidente da República, Joaquim Chissano, na campanha contra acidentes de viação acontece numa altura em que se registra elevado índice de sinistros rodoviários na capital do país. Este sábado, 7 dias depois do acidente de viação que matou 17 pessoas na N1 na Manhissa, província de Maputo, a região voltou a registrar mais um caso. Um morto e um ferido grave é o balanço de um acidente de viação ocorrido na vila da Manhissa. O acidente, do tipo despiste e capotamento, envolveu uma viatura particular que embateu na ponte ferroviária que passa pela Manhissa na N1. Cristina Mafumo, administradora da Manhissa, confirmou o fato à rádio pública e disse que a viatura sinistrada pertence a um técnico de laboratório do Hospital Distrital. O setor agrário poderá registrar um crescimento de 13,9%, consolidando-se como um dos principais impulsionadores da retoma da economia depois da crise gerada pela pandemia da Covid-19 e da incerteza sobre a sua evolução no mundo. De acordo com o Jornal Notícias, a informação foi partilhada ontem pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no lançamento da campanha agrária 2021-2022 no distrito de Vanduzi, província de Manica, tendo considerado positivos os resultados da época agrícola terminada. Contribuirá para este cenário a produção de cereais, que deverá registrar um crescimento em 7%, passando de 2,2 milhões para 2,4 milhões de toneladas. Nas leguminosas, prevê-se um crescimento de 10%, oleaginosas 17%, hortícolas 29%, tubérculos 6%, amêndoas 25%, açúcar 4% e pecuária 8%. Este crescimento representa um valor de produção agrícola de cerca de 321 bilhões de meticais a preços correntes de mercado. O presidente da República destacou que os bons resultados da campanha, que terminou, permitem projetar níveis de segurança alimentar satisfatórios, não obstante existirem situações com níveis de segurança alimentar crítica em certas regiões do país. O tribunal que julga o caso das dívidas ocultas agendou para o dia 23 de dezembro a audição do advogado Alexandre Chivali na condição de declarante, no mesmo dia em que será ouvido o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleane. Até há bem pouco tempo, advogados dos réus Antônio Carlos do Rosário, Maria Inês Moiane e Elias Moiane, Chivali viu-se impedido pelo tribunal de continuar a representar estes por incompatibilidades e conflitos de interesse, acabando por ser constituído declarante nos presentes autos. O advogado é colaborador do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Com a decisão do tribunal que julga o caso, os três correios acabaram por escolher Exálcio Mahanjan, advogado do réu Armando Ndambi Gebuza, para os defender. Sabe-se também que Alexandre Chivali está a ser investigado pelo Ministério Público num processo autônomo por suspeita de branqueamento de capitais nas empresas Chopela Investimentos e Tandula, de que é administrador e sócio maioritário, respectivamente. As investigações a Chivali no processo autônomo surgiram após indícios de que as três empresas foram usadas para tirar dinheiro da Privinvest em benefício de particulares, para além de suspeitas de estar a obstruir a continuidade das diligências em curso por parte do Ministério Público. Neste contexto, Chivali é apontado de sistematicamente viajar para Líbano ao encontro de Jean Bostan e outros sócios da Privinvest, fato que, segundo o Ministério Público, está a inviabilizar o curso normal das investigações. O Ministério Público refere na acusação do caso das dívidas ocultas de que o causídico é administrador, recebeu, dissimulou e branqueou milhões de dólares pagos pelo grupo Privinvest para comprar vários imóveis a favor do réu Antônio Carlos do Rosário.
Ainda de acordo com o Ministério Público, Chival detém 75% do capital da empresa Tandula, que gera os ativos imobiliários adquiridos pela Chopel Investimentos com os fundos resultantes do calote em julgamento. Saindo do caso das dívidas ocultas, o diretor executivo da ActionAid, Gaspar Citefane, defende mais financiamento interno no setor da educação. Citefane falava na sexta-feira na cidade de Maputo. Com vista a alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 4, que debruça sobre a educação e qualidade, eis que o diretor executivo da ActionAid, Gaspar Citefane, defende financiamento interno no setor da educação. Para debatermos em torno do financiamento doméstico à educação. Com financiamento doméstico à educação, nós nos referimos a financiamento com base em recursos internos do país, ou seja, dos nossos impostos e das outras várias formas que o nosso governo consegue captar recursos. Então, o que nós queremos é encontrar alternativas para que o financiamento doméstico seja cada vez maior, para a garantia de uma educação de qualidade e para todos, em todos os cantos do nosso belo país. Queremos que os professores sejam melhor remunerados, que o pessoal administrativo que trabalha em prol da educação também seja melhor remunerado, e acreditamos que se nós encontrarmos capacidade interna baseada nos nossos recursos domésticos, teríamos como melhorar a prestação desses serviços. O diretor da Organização Nacional dos Professores, Teodomiro Mildume, afirma não estar satisfeito com o orçamento atual, por isso quer um aumento com vista a ter melhorias no setor. Por enquanto não, nós já depositamos um documento, portanto, em sede da Assembleia da República, para podermos, onde nós demonstramos que é pouco, tem que ser um pouco mais. A avaliar pela situação que as nossas escolas se apresentam e como que os professores também estão passando mal nessas situações. E a nossa intenção, portanto, que vamos apresentar é que se aumente o orçamento para o setor de educação, porque aumentando o orçamento para o setor de educação, acreditamos que o número de salas de aulas vai crescer, também mais professores serão alocados para essas escolas, assim para acabar aquele problema de enchentes nas salas de aulas. O diretor nacional adjunto do Ministério da Educação, Mário Armando, exorta aos países desenvolvidos a apoiarem o setor. Países altamente desenvolvidos têm obrigação, a partir desse objetivo, não é, de apoiar os professores menos desenvolvidos. Então é nesse contexto que estamos aqui, tanto nesta mesa redonda, no sentido de sensibilizar, não é, os nossos parceiros, por forma que possam trazer também parcerias e, juntamente conosco, podermos promover aquilo que é a formação de qualidade. De salientar que as organizações falavam na manhã desta sexta-feira numa mesa redonda na cidade de Maputo. Utentes dizem que o sistema de marcação usado pelos serviços de identificação civil não são eficazes. Em causa está a morosidade no atendimento que entendem resultar em aglomerações no município da Matola. Demora, cansaço, insatisfação e reclamações. Não vale a pena, só posso pacientar, desabafava um dos utentes que o encontramos na Direção Nacional de Identificação Civil, no município da Matola, visivelmente agastado, porém nada mais podia fazer senão aguardar. Tem que aguentar, pacientar, não há como. Sim. O utente reclamou ainda do horário de chegada, que das 7 horas às 14 horas aguardava pelo atendimento. Aqui desde as 7, disse que tem que aguentar até 14 horas. Morosidade no atendimento e ineficiência do sistema marcam o dia a dia da pré-marcação no tratamento dos bilhetes de identidade na província de Maputo. A Direção Nacional de Identificação Civil reconhece o problema.
continuamos a trabalhar apelando à população que adira ao processo. Realmente há algumas dificuldades que existem. O que acontece? Muitas das vezes nós temos tido reclamações dos utentes a dizerem que não conseguem aceder à linha telefônica, principalmente à linha telefônica. Mas vamos dizer que a linha telefônica sofre pressão, muita pressão mesmo. É persistir e persistir sempre. Vai conseguir. Tanto por dentro como por fora, as imagens de enchentes que se esperava acabar dominou o posto de tratamento de bilhetes de identidade da Matola, na província de Maputo. Para alguns utentes, o sistema é fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Está fácil com o método de agendamento. Eu achei fácil, porque só liguei, atenderam e marcaram minha agenda, que era para hoje, às 14h40. Liguei às 3. Eu acompanho meu amigo que está lá dentro, que está a fazer bem. Difícil e fácil também, porque ele disse que veio ontem, lhe disseram para vir hoje. A organização internacional responsável pelo controlo da venda de diamantes, processo de Kimberley, autorizou Moçambique a exportar diamante. A reunião plenária do processo de Kimberley aceitou a admissão do Estado de Catar, República de Quirguistão e República de Moçambique como membros participantes do mecanismo de certificação do processo de Kimberley, refere um comunicado de imprensa daquela entidade internacional. A admissão de Moçambique no comércio mundial de diamantes foi decidida sexta-feira pela reunião plenária daquela entidade internacional que decorreu em Moscou, capital da Rússia, entre os dias 8 e 12. Os 4 países que integraram no Clube dos Produtores e Exportadores de Diamantes participaram na reunião plenária como observadores, tendo passado a membros de pleno direito de processo de Kimberley. Avança a nota de imprensa. A admissão dos 4 países aconteceu depois de ter se recomendado pelo Comitê de Participação e Presidência do processo de Kimberley, com base no relatório que avaliou o cumprimento dos requisitos exigidos para a entrada do grupo dos países autorizados a entrar no mercado mundial de diamantes. O Telenotícias sai para uma curta pausa, mas antes confira a previsão do estado de tempo para amanhã. Até já. Na zona sul do país, para Maputo, prevê-se chuviscos com uma temperatura máxima de 28 graus Celsius e uma mínima de 21. Xai-Xai, também com chuviscos, vai registrar uma máxima de 29, mínima de 23. E Inhambane, com céu pouco nublado, terá uma máxima de 29 e mínima de 23. Na zona centro do país, para Chimoio, a previsão é de 31 graus Celsius, uma mínima de 30. Beira, 30, mínima de 25. Tete, com céu pouco nublado e trovoadas, vai registrar uma máxima de 38 graus Celsius e uma mínima de 26, e Quelimane terá uma máxima de 34 e mínima de 26. Já na zona norte do país, Nampula, a previsão é de 34 graus Celsius e uma mínima de 31, Pemba 28, mínima de 24, e Lixinga, com trovoadas, terá uma máxima de 29 e mínima de 19. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz que isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mão. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho.
E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. Agora, na atualidade internacional, o caminho rumo à paz na Líbia passou por Paris nesta sexta-feira, onde os principais atores no palco diplomático se juntaram para discutir o futuro do país africano. De acordo com a Euronews, a falta de uma solução mágica para acabar com 10 anos de caos na Líbia, existe a esperança de que as eleições do próximo mês representem um passo decisivo. O presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed Al-Mef, sublinhou que a conferência foi um encontro da vontade do povo líbio de realizar de forma simultânea eleições parlamentares e presidenciais, de permitir a participação de todos os partidos e de aceitar sem reservas o resultado das eleições. Apesar da boa vontade, a falta de acordo entre as diferentes facções coloca em causa o processo eleitoral. Emmanuel Macron considera que a retirada dos 300 mercenários estrangeiros aos serviços de Khalifa Haftar representou um passo no bom sentido, mas, segundo ele, é preciso ir mais longe, convidando Turquia e Rússia a retirarem também os mercenários que se encontram no terreno e que ameaçam a estabilidade na região. Desde que Muammar Gaddafi foi deposto em 2011, que a Líbia se encontra mergulhada numa luta sem tréguas pelo poder. Já existe acordo na COP26 para combater o aquecimento global. A Cimeira do Clima das Nações Unidas, COP26, adotou formalmente a declaração final da COP26 com uma alteração de última hora proposta pela Índia, que suaviza o apelo ao fim do uso de carvão. A proposta foi feita pelo ministro de Ambiente indiano, Bhupendra Yadav, que no plenário de encerramento pediu para mudar a formulação de um parágrafo em que se defendia o fim progressivo do uso de carvão para a produção de energia sem medidas de redução de emissões. A Índia quis substituir o fim progressivo, phase out, por uma redução progressiva, phase down, uma proposta que foi aceita com manifestações de desagrado de várias delegações, como a Suíça e a União Europeia, e ainda de países mais vulneráveis às alterações climáticas. A tensão aumenta na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia. A Bielorrússia ajuda migrantes a combater tropas polacas na fronteira. De acordo com a Euronews, há relatos de que as forças de Lukashenko estão a entregar gás lacrimogêneo aos migrantes para conseguirem passar pelos soldados polacos na fronteira. Porém, a Bielorrússia diz que está a ajudar com água, comida, roupa e mantimentos. O vice-comandante responsável pelo controle da fronteira diz que o lado bielorrusso está a fazer de tudo para prestar assistência aos refugiados. Há também imagens dos migrantes a usar luzes laser para dificultar a visão do exército polaco, que já foi reforçado no terreno. O presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko, ameaçou interromper o fornecimento de gás russo à Europa, caso a União Europeia aplique mais sanções contra Minsk.
Da Bielorrússia, passamos para os Países Baixos, onde centenas de pessoas saíram à rua e provocaram desacatos em Haia contra o confinamento parcial decretado pelo governo dos Países Baixos. Com a subida dos números de casos da pandemia na Europa, os Países Baixos decretaram confinamento parcial. Este é o primeiro confinamento parcial na Europa Ocidental, no outono, uma situação que, de acordo com as autoridades, poderá durar pelo menos 3 semanas. Para o governo, não há outra solução. Segundo o primeiro-ministro, Mark Rutte, é inevitável regressar a medidas que tinham sido aplicadas em fases anteriores e afetam a todos, vacinados ou não. É conjunto de medidas que terão de implantar durante 3 semanas para dar tempo de adotar uma estratégia que permita atrasar a disseminação de vírus no período seguinte. Segundo as novas medidas, os bares, restaurantes, cafés e supermercados vão ter de fechar. Os eventos públicos são cancelados durante este período, mas as escolas mantêm-se abertas e as pessoas podem sair de casa sem restrições. Saímos para mais uma curta pausa, mas antes fique com a taxa cambial. O euro custa 72 meticais e 34 centavos a compra e 73 meticais e 78 centavos à venda. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos à venda. O rand custa 4 meticais e 14 centavos a compra e 4 meticais e 22 centavos à venda. E a libra custa 84 meticais e 65 centavos a compra e 86 meticais e 34 centavos à venda. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório e se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Voltamos com a atualidade cultural. A obra de Paulina Chiziane Niketich integra uma lista de 10 livros identificados como de leitura obrigatória para admissão à Universidade de Campinas, no Brasil. A Comissão Permanente para os Vestibuladores da Universidade de Campinas, no Brasil,
escolheu o livro Niketche, da autoria de Paulina Chiziane, como livro de leitura obrigatória 2022 e 2023 para o ingresso àquela instituição de ensino. Na lista de leituras obrigatórias, anunciadas pela Unicamp, Niketche aparece com mais 9 livros, entre os quais Tarde, de Olavo Bilac, O Marinheiro, de Fernando Pessoa, Bons Dias, de Machado de Assis, Carta de Achamento a El Rei de Manuel, de Pedro Vaz de Caminha, ou A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. De acordo com a Unicamp, citada pelo jornal O País, as 10 obras da lista foram escolhidas a partir de critérios como a representatividade dessas manifestações literárias nas tradições culturais de língua portuguesa, o padrão de elaboração estética e a presença de núcleos temáticos adequados à formação pedagógica do aluno no ensino médio. Com essa nota, colocamos o ponto final do nosso Telenotícias de hoje, domingo, 14 de novembro de 2021. Assim, caro telespectador, gratos pela preferência. Fique bem e esteja sempre recordado do período crítico que o país e o mundo atravessam devido à Covid-19 e outros males. Até mais.